Olá, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero comentar hoje a mensagem A Obra-Prima de Deus Identificada. Mormona pregou duas mensagens com esse mesmo tema. Uma foi a mensagem A Obra-Prima e a segunda foi A Obra-Prima de Deus Identificada. E a grande diferença do evangelho pregado pelo Mormona, a exemplo de Jesus Cristo, Deus feriu Jesus no Calvário por cada um de nós, derramou seu sangue e através do seu sangue nós alcançamos a remissão e a redenção, e depois disso a vida que estava no sangue veio para nós. Isso foi o que tornou Jesus Cristo a obra-prima de Deus, a obra-prima identificada. Nenhum outro ministério, nenhum outro líder, ninguém fez o que Jesus fez no Calvário por cada um de nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Moisés não foi, Abraão não foi, Paulo não foi, nenhum dos apóstolos foi. Jesus foi o único que derramou o seu sangue imaculado e através desse sangue nós alcançamos o perdão de nossos pecados e por conseguinte temos direito à cura, à libertação e à vida eterna. E agora o ministério do Mormona foi igualmente único, igualmente verdadeiro, porque o ministério do Mormona não foi a pregação de um evangelho social, a pregação de um evangelho para apenas melhorar a vida moral das pessoas. O evangelho pregado pelo Mormona foi para cumprir as profecias que estavam apontadas para este tempo, para o tempo do fim, o que veio marcar, identificar que o fim tem chegado. A mensagem de Noé identificou que o fim tinha chegado. A mensagem do Mormona identificou que o fim tem chegado. Veja, esse é um ministério único e não haverá outro igual a esse ministério. Esse ministério não pode ser imitado, não será personificado, porque ele preencheu cada parte da Escritura. Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10:7, Lucas 17:30, São João 14:12, São João 14:20 e muitas outras escrituras. Então, o que torna essa mensagem pregada pelo Mormona algo singular foi que ela manifestou as profecias para este dia. Temos grandes homens, grandes líderes, temos grandes movimentos religiosos, mas nenhum deles podem apontar seu ministério através da Bíblia como pôde apontar o Mormona. Ele pôde mostrar para nós através das mesmas obras que Jesus fez. Jesus sempre disse: se não credes em mim, crede nas obras. Veja se eu não faço as obras que o Messias estaria suposto a fazer. O mesmo dizia o Mormona para aqueles que não criam em seu ministério. Olhe as obras, veja que obras que ele fez que Jesus não tinha feito. Que obras que ele fez, ou que obras que ele deixou de fazer, que não o identificavam como mensageiro de Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10:7 e Lucas 17:30. O ministério dele está todo identificado pelos sinais e maravilhas e pela qualidade do ensinamento. Veja, ele trouxe a igreja de volta à fé original, iniciando pelo batismo em nome de Jesus Cristo, tirando de nossa cabeça a doutrina da Trindade e tantas outras coisas, e nos levando de volta à fé original. Então, o que identificou o ministério do Mormona foi que ele foi pesado na balança das Escrituras, e ele preencheu cada requisito da mensagem para este dia. Por isso que ele pôde pregar a mensagem, a obra-prima, e usou a estátua de Moisés que Michelangelo fez para mostrar o seu ministério. Veja, o ponto é esse: o que estava na mente de Deus e foi expressado na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus estava manifestando cada profecia da Bíblia, ele não estava fazendo as coisas por conta própria, ou inventando uma nova doutrina, ou trazendo um novo nascimento, um novo movimento. Ele veio para expressar exatamente aquilo que estava na mente de Deus. Então, os pensamentos de Deus foram cumpridos de acordo com a Bíblia, na vida de Jesus Cristo, e também os pensamentos de Deus que estavam na palavra de Deus foram expressados na vida do profeta. Não foi um movimento de cura divina, não foi apenas um pregador trazendo boas mensagens e preciosas e profundas mensagens. O que fez o profeta foi trazer os pensamentos que estavam na mente de Deus
esses pensamentos foram materializados na vida dele de acordo com as Escrituras. Por isso temos a convicção, a certeza de que seu ministério estava totalmente identificado na Bíblia, porque ele cumpriu a palavra para este dia. Então esta mensagem, esta palavra para este dia, primeiro estava na mente de Deus e depois isso foi expressado e isso se materializou, o que torna esse ministério a palavra de Deus, a palavra manifestada. No livro de Hebreus, capítulo 11, nós temos a seguinte leitura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso torna a mensagem e o ministério algo totalmente escriturístico, porque às vezes vemos um homem fazendo um movimento, tentando gerar um grande avivamento, e com isso ele consegue fama, consegue dinheiro e consegue uma grande organização. Mas todo aquele movimento não pode ser identificado pelas Escrituras. Mas o ministério do profeta, do irmão Branham, ele pode ser totalmente provado pela Bíblia, porque não foi a ideia de William Branham, nem a ideia de alguma igreja. Isso foram os próprios pensamentos de Deus que foram expressados. Isso torna essa mensagem, torna o mensageiro a palavra manifestada. E isso é uma grande autoridade. Isso torna essa mensagem única e verdadeira. Na mensagem A Obra-Prima, pensando sobre esse tema da estátua de Michelangelo, veja, Michelangelo teve uma inspiração e veio para dentro do seu coração a figura de Moisés, aquilo que Moisés realmente seria. Veja, seus cabelos, sua barba, seus braços e Moisés segurando as 2 tábuas da lei. Aquilo estava na mente dele. E ele demorou 40 anos para expressar aqueles pensamentos. E quando aquilo estava na frente dele, ele ficou tão extasiado que ele exclamou, agora fala. Então isso tornou aquela obra única, uma obra-prima. Então a mensagem do Branham é a mesmíssima coisa. Ela é os pensamentos que estavam na mente de Deus e que foram expressados e foram manifestados, materializados. Nada do que fez, nada do que foi. Os sinais, as evidências, as provas, nada foi uma coisa feita por homens ou fabricada pelo Branham. Tudo aquilo estava na Bíblia e cumpriu-se exatamente da forma como estava escrito. Por isso dizemos que a mensagem é a palavra manifestada. Então, ele diz isso na mensagem A Obra-Prima. Agora, parágrafo 159. Agora, concluindo em poucos minutos, eu quero que vocês observem atentamente algo que acabou de acontecer. Malaquias 4 é para trazer de volta ao original. Ela é ferida da igreja, do corpo da igreja, ferida como o seu mestre para o mesmo propósito. Veja, ela é a palavra, da mesma forma que José foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra, e Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. A igreja é ferida, a noiva é ferida pela igreja, porque ela é a palavra. Aí estão os seus estágios outra vez. 1, 2, 3. Veja, 161. A palavra vivendo e em ação. A Bíblia noiva. Não alguma noiva feita pelo homem. O ministério do profeta, a noiva, não é uma ideia humana. Eram pensamentos que estavam na mente de Deus. Veja, a noiva, a Bíblia, ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la. Ferida e aflita de Deus. Isto é correto. Ela está sozinha. Ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Esta igreja foi levantada na era da igreja de Laodiceia. Esta é a sua casca. Veja, mas se as outras foram... Veja, não podem vocês pentecostais verem isso? Se a outra, que era casca, morreu, se aquele outro, que era talo, teve que morrer, se aquela borla teve que morrer, da mesma forma deverá a casca morrer. Os 3 estágios da organização. Agora, saltando ao parágrafo 167. Agora, o que ele disse em Apocalipse 10, o que aconteceria? Porque foi a viagem para Tucson, veja, foi para abrir toda a palavra. Foi para abrir toda a palavra de Deus seria manifestada. O selo que todo talo havia deixado e a razão, e tudo sobre isso seria manifestado nesse tempo.
Não é isso que a palavra diz? Então nós vemos isso. Então onde nós estamos? Há somente uma coisa, a colheita está aqui, e ela está bem madura, e ela está pronta agora para a vinda. Observe, no tempo da colheita, a semente está de volta à sua condição original, e deve ter toda a palavra em ordem para ser a semente. Veja, e não pode ter a metade de semente, isso não cresceria, isso tem que ser a semente inteira, isso não tem que manifestar dizendo, eu creio no batismo com o Espírito Santo, aleluia, eu creio no falar em línguas, isso é simplesmente parte da semente. Mas agora, isso já está adicionado nisto, aleluia, a vida, não os dons, a vida dos dons. Vem o que eu quero dizer? Estamos no fim do tempo, irmãos. Veja, agora, 170, a palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4, e todas as demais, isto é certo. Veja, toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca, está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega, o primeiro se tornou o último, e o último o primeiro. A semente que chegou, passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu ali, voltou, aquela mesma, veja, voltou a semente perfeita, o segundo Adão. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda está trazendo um filho, agora se tornou a verdadeira noiva outra vez, a semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Veja, alfa e ômega, isto é o primeiro e o último. Ó, meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso. Então, o que estou tentando dizer é que toda essa mensagem, todo o ministério do profeta, é uma expressão dos pensamentos de Deus. É a manifestação daquilo que foi profetizado, daquilo que foi prometido e tornou-se carne a exemplo de Jesus Cristo. Jesus disse, examine a Escritura porque ela fala de mim. Da mesma forma, podemos dizer, basta examinar a Bíblia e conhecer as promessas para este dia e saberemos que a mensagem é a manifestação de Jesus Cristo, outra vez em carne humana, de acordo com a profecia. O alfa tornou-se o ômega, o primeiro tornou-se o último. Veja, no entardecer haveria luz. Essa é a Escritura. O que torna esse ministério completamente singular é que ele é totalmente vindicado pela palavra. Ele foi ferido pelas denominações, a exemplo de Jesus. Foi rejeitado, mas a pedra que eles rejeitaram é a pedra principal. E a pedra principal é Cristo. E nessa noite estamos apoiados nessa rocha, bebendo da água da rocha, a sempre presente água da rocha. Deus te abençoe e Deus te fortaleça. Se gostou, compartilhe, deixe a sua opinião. Se não é inscrito, aperte o sininho e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.